Eu quero introduzir dizendo para vocês o seguinte, né? Muitas vezes a gente tem uma visão equivocada a respeito do que é a igreja. Às vezes é uma visão equivocada até mesmo para o que é bom. Porque, principalmente quando nos convertemos, nós olhamos para a igreja e falamos, olha, aqui é um espaço maravilhoso. Todo mundo é crente, todo mundo é próximo de Deus, aqui vai dar tudo certo e vai ser incrível o processo. O problema de ter essa visão é que quando nós nos deparamos com a realidade, e a realidade é frustrante, nós vemos que a igreja tem um monte de problemas. Nós vemos que a igreja, embora seja maravilhosa, ela é problemática, tem situações difíceis, enfim. E diante de tudo isso, por vezes, essa leitura equivocada a respeito da igreja, ela desanima e frustra. Porque a pessoa olha assim e fala, pera, mas é isso daqui, então não quero estar. Ou então, por alguma razão, se desmotiva de fazer o que deve fazer, por se deparar com o fato do que a igreja é. E a reflexão breve que quero fazer com vocês, e eu mandei o título como Apesar de Nós, que nós vamos estudar aqui, é tentar refletir um pouco a respeito da realidade de igreja. E chamar a atenção de vocês para o fato de que, mesmo a igreja sendo maravilhosa, o melhor lugar para estarmos, a igreja tem seus problemas e sempre teve. Desde sempre. Se você quiser me acompanhar, abra sua Bíblia no livro de Lucas. Eu quero mencionar alguns textos que aparecem ali. Em primeiro lugar, quando nós pensamos na igreja, ou no embrião da igreja, no início da igreja, a partir daquilo que Cristo faz no seu processo de discipulado. Abre lá em Lucas 9, você vai poder ver alguns detalhes comigo sobre como o primeiro grupo, a primeira parcela da igreja era. Eu reforço para você, a igreja é maravilhosa, tem pontos positivos, incríveis, e agora não vou focar neles, mas eles existem e vocês conhecem. Quero apenas mencionar com vocês os pontos problemáticos que aparecem aqui na Bíblia para nós refletirmos em uma perspectiva equilibrada do que é a igreja e do que sempre foi. Tudo bem? Então vamos lá. Lucas, capítulo 9, ele vai descrever um capítulo longo em que Jesus vai orientar a sua igreja mais próxima, seus 12 discípulos, com quem o próprio Cristo, Deus encarnado, vivia e convivia constantemente. Pessoas que Jesus convivia, estava com ele, ensinando o tempo inteiro. E ainda assim nós vemos cenários como esses. Cenários que acontecem logo após a transfiguração de Cristo, por exemplo. Um momento espiritual muito poderoso que alguns dos discípulos viveram ali a partir do verso 28. E quando nós chegamos a partir do verso 37 de Lucas 9, a gente começa a ver alguns detalhes de problemas que essa igreja tinha. Algumas características que estavam ali presentes e que sempre estiveram e que estão presentes naturalmente em nosso meio também. Antes de começarmos a ler, feche seus olhos para uma breve oração e já iniciamos. Grande Deus e Pai, estamos com a Tua palavra aberta e pedimos ao Senhor que nos ilumine para que possamos entendê-la. Em nome de Jesus oramos. Amém. O que nós temos a partir do verso 37? Temos aqui o episódio da cura de um jovem possesso, que estava endemoniado, mas nesse processo de cura, nós vemos, ou melhor, de expulsão de demônios, enfim, nós vemos os discípulos falhando. E nesse contexto, Jesus ele vai dizer o seguinte, olha, essa é uma geração de incrédulos, verso 41 diz isso, e perversa. Até quando eu vou estar convosco e vou sofrer a incredulidade de vocês? Olha as palavras que Jesus avalia os discípulos próximos a ele. Seguindo aí, nós temos Jesus previndo sua morte e ressurreição, a partir do verso 43. E num contexto em que Jesus está falando o seguinte, olha, o Filho do Homem vai ser entregue para morrer. Os discípulos vão entrar em uma discussão no verso 46, que se resume ao seguinte. Olha só, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deles seria o maior. Essa pauta de discussão era extremamente comum na igreja de Cristo, nos 12. Muito comum.
o tempo inteiro eles ficavam discutindo quem é melhor do que o outro, quem é importante, mais importante que o outro, e no reino de Deus, quem seria alçado a uma posição maior do que o outro. Jesus acaba de falar, olha, eu vou morrer em pouco tempo. E os discípulos começam a discutir, ok, e quando o reino chegar, quem que vai ser o maior? Ao ponto de João e Tiago, vocês se lembram dessa história, chegar para Jesus, ou pedir um intermediário, para chegar para Jesus e dizer, olha, Senhor, deixa um sentar na sua direita, um à esquerda. Quando nós olhamos para a igreja, muitas vezes a perspectiva é que isso não aconteceria no meio cristão. Que isso não faz sentido e de fato não faz. Mas desde esse momento, ainda com Jesus, ainda com os 12, essa questão de uma busca por posição, por louvores próprios, por exaltação, ela já existia. Se você continuar olhando e lendo ainda seus textos aí, e não vou focar aqui nas explicações, nas respostas e ensinos que Jesus dá, que são incríveis, apenas, como eu disse, evidenciando os problemas, agora para a gente refletir um pouco sobre a realidade. Se você olhar a partir do verso 49, você vai ver outra questãozinha aparecendo. Isso que eu estou olhando com vocês apenas um capítulo. O que diz ali? João vai olhar para Jesus e vai dizer, mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lhe proibimos, porque não segue conosco. Os discípulos tinham uma postura exclusivista. Olha, tem um indivíduo lá que não é dentre os nossos. Ele está expulsando demônios em teu nome. E aí nós proibimos, porque falamos, não, se você não é daqui, você não pode fazer a obra de Deus. Estranho, né? Bem estranho de pensar. A ideia de uma postura exclusivista dentro de uma igreja. Mas isso já estava presente aqui. Já estava presente, inclusive, com os 12 que Jesus trouxe para mais perto e ensinou de uma forma ainda mais íntima. E se você olhar ainda mais um episódio, a partir do verso 51, momento em que os discípulos vão pregar o evangelho, e eles vão até uma aldeia de samaritanos, o verso 52 diz isso. Só que quando eles chegam lá, eles não são recebidos. Porque claramente eles eram judeus. E a questão da rejeição política ali, os problemas que tinham, fazem com que eles sejam rejeitados. Então olha o verso 54, a reação dos discípulos, especialmente Tiago e João, filhos do trovão. O que eles vão perguntar? Senhor, o Senhor quer que nós mandemos descer fogo do céu para consumir eles? Falta misericórdia, né? Eles não nos receberam, então assim, posso orar para descer fogo do céu e queimar todo mundo? Se você idealiza os 12 discípulos, quando você olha para essa realidade e tantas outras que acontecem nesses momentos, você pode se frustrar. Porque embora eles tivessem sido homens maravilhosos, importantes para a obra de Deus, e é nessa conclusão que chegaremos, eles eram problemáticos. Mesmo homens que andaram literalmente com Jesus. Fisicamente com Jesus. E isso não fica apenas aqui com os 12 discípulos. Porque talvez você possa falar, olha, mas Jesus, quando ele concluiu sua obra, tudo isso se resolveu. Mas não. Lembre-se que, quando nós olhamos para o final dos evangelhos, se você olhar Lucas 22, por exemplo, você vai ter ali um dos 12 traindo Jesus abertamente. Então, Judas, com um beijo, traindo Cristo. Mas, além disso, você tem Pedro traindo Jesus também ao rejeitá-lo, xingá-lo e por aí vai. E todos os outros 10 fugindo. Jesus fica sozinho no final. Se você olhar mais adiante e abrir no livro de Atos, por exemplo, você vai ver que mesmo depois que Jesus ficou 40 dias com a igreja, mesmo em franca expansão, fazendo coisas incríveis para o reino de Deus, a igreja tem problemas. Quer ver alguns? Abre lá em Atos 2. Só para você entender que não está saindo da minha cabeça, mas são fatos bíblicos, históricos. Lá em Atos 2, nós temos o relato da descida do Espírito Santo,
momento de início, de fato, da igreja cristã. E quando chegamos no verso 42, de Atos 2, temos uma descrição lindíssima de como os discípulos viviam. E aqui você vê aspectos que são maravilhosos, só podem ser da parte de Deus. Mas alguns que só trouxeram problemas para a igreja. Então, se você olhar comigo a partir do verso 42, vai dizer o seguinte, que os discípulos, perseveraram na doutrina dos apóstolos. Isso é maravilhoso. Profetas, homens de Deus, eles seguiam na doutrina deles e também na comunhão, no partir do pão e nas orações, estavam unidos, isso era incrível. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Que igreja maravilhosa! Mas também há alguns detalhes complicados. O primeiro deles é que, por decisão deles e não por orientação dos apóstolos, o verso 45 diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Isso parece ser interessante, né? Eles pegavam tudo que tinha, vendiam e distribuíam entre si. Só que o problema é que foi uma estratégia péssima, que trouxe muitos problemas para a igreja. Se você lê Romanos, se você lê Gálatas, se você lê Coríntios, ou até o livro de Atos, você vai ver que por diversas vezes, homens como Paulo tiveram que colher ofertas nas igrejas distantes de Jerusalém, porque como Cristo não voltou imediatamente, chegou o momento que essas posses terminaram. E a igreja de Jerusalém ficou extremamente pobre. Eles não tinham como mais cuidar dos seus necessitados, porque por uma estratégia talvez muito entusiasta e aparentemente boa, bem motivada, eles vendem tudo, entregam, distribuem, mas chega um momento que aquilo acaba. E aí a igreja fica extremamente pobre. Se não bastasse, é motivado por esse tipo de comportamento. E perceba, não estou falando que foram mal motivados, que estavam... Enfim, foi uma estratégia que adotaram e que foi equivocada. Isso trouxe outros problemas, inclusive. Se você passar algumas páginas da sua Bíblia, chegar no capítulo 4, por exemplo, o finalzinho dele, a partir do verso 32, repete essa história, dizendo que eles vendiam as coisas, colocavam para administração e distribuição, e além disso ter causado pobreza na igreja de Jerusalém, sendo necessário que outros a mantivessem, posteriormente, isso cria também uma perspectiva de competição dentro da igreja. Porque, se você olhar o verso 36, vai nos introduzir Barnabé e dizer que em um dado momento, ele, um levita, como ele tinha um campo, ele decide vendê-lo, trazer o preço e depositar aos pés dos apóstolos. E nesse contexto, no capítulo 5, surge Ananias e Safira. Aí olha essa história aqui. Você conhece ela, mas pensa que isso está acontecendo dentro da igreja primitiva, lá atrás, com os apóstolos que tinham vivido com Jesus. A igreja passou 40 dias com Jesus. O que vai dizer? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Pedro mesmo vai dizer para eles o seguinte, olha, ninguém mandou vocês venderem isso daí e trazer para cá. Ninguém mandou. Se vocês tivessem mantido a propriedade de vocês, era de vocês, estaria tudo certo. Deus não mandou vocês fazerem isso. Mas, além de fazer por escolha de vocês, vocês trazem e mentem para Deus, como se estivesse entregando tudo e, na realidade, é parcial. Então, essa estratégia, esse estilo de vida, promove nos fracos, vamos dizer assim, a ideia de, olha, não, o meu irmão está fazendo, o Adriano está fazendo isso, então eu também tenho que fazer. Mas, olha, eu não posso, eu não quero e tal, então vou fingir que estou fazendo para poder aparentar algo, mas na realidade não estou. Entende? Estranho, né? Você vai percebendo também, imagino eu, que essas características de querer posição, de se colocar acima do outro, exaltação própria, falta de misericórdia,
essa posição de querer ser exclusivista, né? Ah, não, ele não pode fazer isso porque ele não é tal coisa, eu sou. Essa posição de pegar estratégias, depois você vê que são infundadas e equivocadas, de querer ser como o outro e por isso acabar falhando no processo, está presente desde sempre na igreja. E quando você tem uma leitura de fato de que a igreja, embora maravilhosa, incrível, a menina dos olhos de Deus, como popularmente falamos, e de fato é, embora fazendo coisas incríveis como a igreja primitiva fez, ela sempre foi falha. Sempre teve problemas. E você vai perceber que esses problemas não acabaram lá. Problemas que existem em nosso meio, porque somos falhos. Somos problemáticos. Vamos pegar só mais uma parcelinha de informações, para a gente poder construir bem essa ideia e tentar ajudar vocês a pensar de uma forma realista no que é a igreja, em como a igreja é. Atos 6, uma página depois, temos o importante episódio da instituição dos diáconos. Os diáconos são escolhidos como líderes da igreja de Deus e fazem um trabalho importantíssimo, instituição que se mantém até hoje. Mas você lembra o porquê que essa instituição aconteceu? Olha os primeiros versos comigo, Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, isso é maravilhoso, muita gente se convertendo, houve o quê? Murmuração dos helenistas contra os hebreus. Murmuração é uma palavrinha antiga que significa fofoca. A ideia de ficar cochichando e falando alguma coisa assim. Então, dentre os irmãozinhos, começaram uma fofoca assim, olha, as nossas viúvas não estão sendo bem mantidas como a deles. Então, a igreja primitiva já tinha fofoca, já tinha problemas. A igreja nunca foi perfeita nesses parâmetros. Vamos ver os últimos textos, 1 Coríntios, que eu acho que você já entendeu a ideia. Mas vamos ver os últimos. Lá em 1 Coríntios, aqui Paulo pastoreando uma igreja específica, a igreja de Corinto. Se eu fosse falar de Paulo, então, poderia mencionar para vocês o fato de Paulo ter tido a sua conversão posta em dúvida, né, em xeque pelas pessoas. Então, por exemplo, Paulo se converte e as pessoas tinham o costume de olhar assim e falar, não, mas esse daqui não é crente, não. Lá na igreja primitiva, não estou falando de agora. Faziam isso. Esse se converteu, isso é mentira. A gente tem a questão de Paulo ter problemas doutrinários dentro da igreja. Então, Paulo ensinava uma coisa, vinham os caras e ensinavam uma coisa completamente diferente. Sempre teve. Temos problemas teológicos que aparecem no livro de Atos. O povo indo para poder oferecer sacrifícios. Paulo oferece um sacrifício no livro de Atos. Pensa o quanto isso é um absurdo teológico. Forçado, né, por uma circunstância, o mesmo Paulo que explicou teologicamente em Hebreus que desde que Jesus morreu não faz sentido sacrifícios, tem um momento que ele oferece, para poder tentar apaziguar ali os ânimos e por aí vai. Temos brigas acontecendo. Paulo tem uma briga séria com Barnabé, amigo íntimo dele, com quem iniciou o ministério. Ele tem uma briga, uma separação, e inclusive o motivo da separação é que faltou misericórdia em Paulo. Porque Paulo não quis perdoar, dar uma segunda chance para João Marcos, e Barnabé achou que tinha, eles discutiram, se dividiram e continuaram pregando o evangelho. A igreja nunca foi perfeita. Sempre teve problemas. E em Corinto, nós vemos muitos desses problemas. Se você olhar a partir do verso 10, você vai ver Paulo, capítulo 1 mesmo, 1 Coríntios 1, a partir do verso 10, você vai ver Paulo falando a respeito do problema de separação que tinha em Corinto. O que ele diz? Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Ele vai explicar, porque alguns olham e falam, eu sou de Paulo,
eu sou de Apolo, eu sou como se tivesse divisões. E aí Paulo vai argumentar, isso não existe, todos nós trabalhamos por intermédio de Deus. Então não tem divisões. Então você tem aqui divisões dentro da igreja, o que Paulo vai chamar de partidos, né? Facções e tal. Você tem, além disso, ainda na igreja de Corinto, né? Problemas morais. Olha o capítulo 5, 1 Coríntios 5, a partir do verso 1. Estou só pensando alguns para você ter uma ideia. Olha, 1 Coríntios 5, a partir do verso 1, o que Paulo vai dizer? Geralmente, se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Olha que coisa bizarra. Paulo falando, olha, tem coisas que estão acontecendo dentro dessa igreja que é pior do que acontece lá fora. Aí talvez você possa ser, e isso me incomoda profundamente, quando alguém vira assim e fala, o mundo está entrando na igreja, a igreja está perdida. Me incomoda profundamente porque eu sei o quanto essa igreja é dedicada a Deus, quanto é fiel aos seus princípios. Mas é problemática como sempre foi. Ou a igreja estava afastada de Deus ali na igreja primitiva? Os 12 estavam afastados de Deus. Havia problemas morais aqui na igreja de Corinto. Era uma igreja problemática. Havia, além disso, olha o capítulo 11, perdão. A partir do verso 17, problemas com ritos, com rituais. Aqui Paulo vai dizer que eles iam para comer a santa ceia do Senhor e faziam aquilo como se fosse bagunça, em divisões, como se fosse ali só uma refeição. Ao ponto de Paulo dizer no verso 20, de 1 Coríntios 11, o seguinte, olha, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Vocês podem estar até se alimentando ali, mas não estão ceando. Essa realidade, ela é muito presente. Ao ponto de chegar, último texto que eu quero ler com vocês nesse primeiro momento, e vou ler um para finalizar depois. Em Timóteo, 1 Timóteo. E Paulo, orientando, né, o seu jovem amigo pastor, seu discípulo, a respeito do trabalho pastoral, lá em 1 Timóteo 4, a partir do verso 1, basicamente ele vai descrever o seguinte. Ora, irmão, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns vão apostatar da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Paulo basicamente vai dizer, olha, está ruim? Tá, sempre esteve, e vai piorar. Fim dos tempos vai ser pior ainda. E esse cenário que ele está descrevendo não é mundo afora, porque o mundo afora é pior ainda. É um cenário, inclusive, dentro da igreja. Aquela questão do joio e do trigo que você conhece, a questão de, enfim, toda a luta espiritual que vivemos. O que eu quero dizer para vocês? Quando você olhar para a igreja e falar, olha, a igreja está muito ruim, fulano fez isso e isso comigo, essa estratégia está errada, isso daqui não é o caminho bom, tem um enviado de Satanás lá que fez isso e isso errado. A igreja sempre foi assim. Não por vontade de Deus, é claro. Mas porque na igreja, já falei com muitos de vocês isso, nós temos pessoas que estão tentando fazer o certo, convertidas mesmo, cristãs, e não conseguem, e fazem um monte de coisa errada. Temos pessoas que tentam fazer o certo e conseguem fazer um monte de coisa certa. E temos pessoas que são realmente plantadas por Satanás para incomodar. E Jesus vai falar na parábola do joio e do trigo que não dá para saber, porque você olha assim e não consegue ver. Você consegue ver pelos frutos, algum caminho e tal, mas ainda assim não cabe a nós olhar e falar, esse daqui fique e esse não. Então, problema sempre vai ter. Mesmo dentre cristãos convertidos, vai ter. A igreja primitiva era problemática ao extremo. E ainda assim era a igreja de Deus. Ainda assim cumpriu uma obra inacreditável.
O cristianismo se tornou conhecido em todo o mundo por intermédio desses homens e mulheres problemáticos, complicados. Porque aí vem o ponto. Eles eram apenas instrumentos, falhos, frágeis, mas instrumentos de uma obra que era executada pelo próprio Deus. Eu sei que a igreja do Brooklyn é uma igreja maravilhosa. Hoje eu sei. Quando cheguei aqui não sabia. Eu não sou de São Paulo, vocês sabem disso. Então, do mesmo jeito como o pastor Adriano comentou que nós não nos conhecíamos, eu também não conhecia essa igreja. Nunca tinha pisado aqui, não fazia ideia como era. Mas eu sei que é uma igreja maravilhosa. Sei também que tem seus problemas. E sempre vai ter. E se você esperar dessa igreja uma perfeição que não existe, você vai se frustrar. E pode ser que você apostate da fé, como Paulo disse que muitos apostatariam. Mesmo sendo uma igreja incrível e maravilhosa, se você esperar algo diferente do que ela é, você vai se frustrar. Além disso, mesmo sendo uma igreja maravilhosa, incrível, se você achar que só pessoas perfeitas, só indivíduos que não têm problema nenhum, podem desempenhar funções, podem fazer avançar o reino de Deus, você também vai se frustrar. Porque foi esse Pedro, esse Paulo, esse Tiago, esses homens complicadíssimos. Foi Paulo, um assassino de cristãos, que fez tudo o que foi feito. Então não espere perfeição na igreja para desempenhar a obra que ela tem a desempenhar. Não espere perfeição na igreja para você fazer aquilo que você tem que fazer. E não espere perfeição na igreja para você fazer parte dessa igreja. Porque mesmo que com problemas, imperfeições, é a igreja de Deus. Não é à toa que a obra de Deus é sempre feita e ela sempre avança. E ela avança apesar do que somos, coletivamente e individualmente. Não depende de nós. É importante que você entenda que lá na igreja primitiva, se não fosse Paulo, seria outro. Porque não foi Paulo, foi Deus por intermédio de Paulo. Deus deu a oportunidade para Paulo e Paulo aceitou de deixar fazer. Nós pregamos isso muito, né, pastor Adriano, sobre essas questões ao longo desses sábados. E ficou muito claro, olha, a obra do Evangelho vai ser anunciada, com você ou sem você, comigo ou sem mim. Eu sendo pastor do Brooklyn ou não sendo, a obra do Evangelho vai ser anunciada. A oportunidade que Deus te dá é de você participar disso. Porque se não for você, vai ser outro. E é você quem perde essa oportunidade apenas. Apesar do que somos ou de quem somos, temos uma igreja a conviver. E temos algo a cumprir.